Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo pra vocês hoje aqui a repercussão da mídia, né, após essa vitória avassaladora do Verdão, lá na altitude de La Paz. Palmeiras que tá 100% na competição da Libertadores 2025, é o líder geral da competição, está com 7 vitórias consecutivas, tanto brasileiro quanto Libertadores, é o líder do brasileiro, inclusive, e a gente vai estar reagindo aqui à repercussão da mídia que se rendeu ao Palmeiras, beleza? Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, fortalece a gente aí, fechou? E é isso, família, sem mais delongas, bora pro vídeo. Voltando com linha de passe, se no primeiro bloco a gente falou sobre uma equipe que na Sul-Americana perdeu as 3, agora a gente fala na Libertadores de uma equipe que ganhou as 3. O Palmeiras tem 9 pontos, está invicto, campanha 100% e com uma vitória maiúscula hoje, porque realmente não é fácil ir lá e vencer o Bolívar. Poucos fizeram isso. Vamos ouvir o Abel para a gente começar a discutir esse Palmeiras que já está classificado, né? Vamos lá. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. E fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. Então, calma. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito. E no primeiro golo que sofremos, há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar. A linha defensiva estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio do segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar. Tudo bem, tem coisas para corrigir, tem coisas para melhorar. Mais Jean, 3-2, vitória sobre o Bolívar. Isso que estava ganhando de 2-0, tomou um empate e ainda teve força para ir lá no segundo tempo e buscar o 3-2. É uma campanha do Palmeiras realmente muito acima do que esperavam aqueles que fizeram esses comentários aí que o Abel falou durante o Paulista. Pois é verdade. Vocês da imprensa, viu? A gente debateu isso aqui segunda-feira. Não é? A expectativa é a mudança. Né? A gente pode falar numa boa sobre isso aí. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, o Abel tem razão em relação às exaltações das qualidades versus as críticas absurdas e exageradas que o time sofreu. Mas eu já falei, né, há uma semana, eu vou repetir, relaxa, Abel. Ele precisa relaxar um pouco, porque realmente deve estar fazendo mal para ele, ele inclusive. Não desfruta, é impressionante. Acho que ou ele passa a ouvir, sabe, quem trabalha com um pouco mais de equilíbrio, sem a coisa tão emocional ou sem aquela necessidade de repercutir, porque a necessidade de repercutir faz com que, de fato, tanto exageros quanto críticas sejam exageradas. Hoje, mais uma vez, ele merece elogios. E acho que ele merece elogios porque foi muito na estratégia, né? Foi muito nas escolhas que ele fez, com a escalação, né? Inclusive tendo vários desfalques, sem zagueiros, ele acaba enchendo o time de laterais ali. Ele tinha 3 laterais e 2 deles jogando o tempo todo, ou quase o tempo todo, como zagueiros. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás. O Palmeiras jogou todo em 30 metros, em boa parte do jogo, o Palmeiras atuava em 30 metros. Por quê? Porque se você joga nos 30 metros, você corre menos. Então o Palmeiras jogou realmente, o próprio gol mostra isso. E aí o Palmeiras deixava para fazer isso daí. O Bolívar, obviamente, ajuda também no momento em que cai nessa armadilha quase do Palmeiras e sobe todo mundo ali e deixa um espaço para o Palmeiras contra-atacar, ou seja, o Palmeiras não precisava correr o tempo todo. O que o Palmeiras precisava fazer era, na hora que ele conseguisse roubar a bola com aquelas linhas tão baixas, jogando numa metragem pequena do campo, acelerar. E o Palmeiras acelerou e teve uma noite de Evair do Flaco Lopes. Aí, o pessoal do site estava aguardando esse momento. Não, porque foi absurdo, assim. Realmente. Dá pra você falar quando abrir a câmera? Isso, por favor. Vai bem pro Instagram. Eu falei, veja bem, eu falei que ele teve uma noite de Evair. Foi absurdo, realmente, o que fez. O nível de atuação do Flaco Lopes hoje foi um negócio da melhor
Para mim, ele disse que não, mas para mim a melhor partida que ele já fez pelo Palmeiras, Certamente. isso ajudou. Enfim, o Palmeiras acaba conseguindo uma vitória, inclusive num momento em que parecia muito improvável esta vitória, porque no segundo tempo os caras estavam morrendo, mas morrendo num nível, era tão claro, era evidente. Basta ver os 2 gols. Exato. E o Abel falou de questão de posicionamento, mas também você pode atrelar isso a uma exaustão, né, Jean? Completamente. 2 bolas pelo alto. A expressão. Bom, primeiro que o Estevão estava no final do primeiro tempo, ele desaba na hora que o juiz apita e começa a vomitar. E depois ele pede para sair no segundo tempo. O Facundo Torres, eu não sei como o Abel demorou tanto para tirá-lo, porque você via que ele estava morrendo. Porque ele estava acreditando naquela assistência que ele deu pro gol. Pois é, e a assistência de fato não foi muito voluntária, mas funcionou, né? Tem, assim, no momento dos gols, eu até fui olhar qual era a posse do Palmeiras. No primeiro gol, a posse do Palmeiras, no 1-0, 20% de posse. Então é 80-20. No segundo gol, 79-21. E o Matheus Carreira, que do DAT ESPN, me passa uma informação sensacional. Foi a menor posse de bola num jogo da Libertadores desde a chegada do Abel. Que daqui a pouco a gente vai ver os números, ele é fenomenal na campanha, na fase de grupos. O Palmeiras ainda subiu, foi para 24,7. Então é uma posse baixíssima com um resultado enorme. Porque esse jogo é um jogo para estratégia. O Abel já falou isso uma vez, ele falou assim, o dia que eu, sei lá, for treinar outro time, eu sair do Brasil, eu vou ser um treinador muito melhor do que o que eu cheguei, porque quem joga na América do Sul, e ele está se vendo no Brasil, América do Sul, você é testado o tempo todo. Olha aí, com o Abel na fase de grupos, tá? São 6 jogos em cada fase de grupos, são vários anos de Libertadores. Tem 27 partidas, 23 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O cara perdeu 2 jogos. Cara. Uma dessas derrotas com os reservas contra esse Bolívar. Não era nem reserva, era um time seco. Exatamente. Bolívar, assim, o aproveitamento na fase de grupos é de quase 88%. Com 82 a média de gols, olha, acima de 3 por jogo. Porque tem várias goleadas aí nessa... A média é quase 1 por jogo. Então, assim, a campanha é muito boa. A gente pode... Isso que ele falou ali, tem um endereço certo. Mas não é pra gente, porque a gente sempre defendeu o trabalho e criticou os afobados, né? Que o ciclo tinha terminado. O fim do ciclo do Abel. O ciclo, né? Tudo tinha terminado. Ele já não quer mais estar ali. Né? E é um processo, né? De um cara que tem o foco, está encontrando o time, ele encontrou um formato. Hoje o time é um time que tem 3 zagueiros, tem uma linha de 4, 2 jogadores pode ser meia, pode ser atacante e um cara destacado lá na frente. Esse é o formato. Tanto que ele vem repetindo sistematicamente, mesmo perdendo um ou outro, esse é o time. Então ele encontrou um formato e adaptações que melhoraram o futebol do Felipe Anderson, o Giai passou a jogar aquilo que esperava dele. Então, era aquilo que a gente sempre esperava. Eu acreditava que ele não tinha esgotado. E adaptações no próprio jogo dentro desse esquema, né? Porque hoje, se você olhar, beleza, é o 3-4-2-1, mas a linha dos 4, no jogo de hoje, se juntava aos 3 zagueiros. Em alguns momentos era 5, e no segundo tempo, quando ele fala... Quem é que vai buscar um terceiro gol com não sei quantos minutos na altitude? Time brasileiro que sobe, a gente passou uma semana que reclama de altitude. Exatamente, E de novo ele muda para corrigir o espaço que estava sendo dado ali pela direita. Pela direita não, pela esquerda. Direita, defesa do Palmeiras, esquerda do ataque do Bolívar. Ele muda para colocar o Jair ali para segurar e mantém. Bota para dentro, o Felipe Anderson baixando até o final do jogo. Então é isso, dentro do jogo ainda ele buscando soluções. A gente separou, nosso time aqui separou os 2 primeiros gols. Vamos lá. Um lance desde o início, né? Porque às vezes os cortes... Olha a questão estratégica, né? O Palmeiras está abaixo, não subiu marcação, quem estava ali na luta era o Flaco Lopes, mas o resto do time estava atrás. Para o quê? Você não vai ficar correndo na altitude, dando espaço. Você vai reagir. O bote do Flaco Lopes foi espetacular. O goleiro está adiantado justamente para ser apoio na saída. Sim. E aí vai zaga, vai goleiro, vai todo mundo. Outro erro, outra bola recuperada. Realmente, a noite dele foi maravilhosa. Aí a bola vai para o lado esquerdo, o Facundo
E o Estevão faz Até quando o passe sai para trás errado. O chatão aqui eu falei, tinha que ter tocado logo pro Estevão, mas tudo bem, deu tudo certo. Quando eu falo noite de Evair, não é nem por esses lances. Tem um lance no segundo tempo do gol que é anulado e corretamente anulado, que é um negócio impressionante o que ele faz. Assim. Mas é um time que ficou mais baixo do que costuma ficar, sem muito movimento. Quando você coloca a linha de 5 ali e fica no 5-4-1, no 5-3-2, o que acontece? Teu time se movimenta menos, cara. Você não bota os caras para correr. Imagina volante saindo para fazer cobertura, para se matar. Você tem que aí na altitude você tem que sobreviver. Pô, e eles conseguiram sobreviver e sair com uma vitória. Sobreviveram e venceram. Então foi, sim, a estratégia foi ótima. O Bolívar, diferentemente do que o Bolívar que a gente acompanhou na temporada passada, que era um time difícil de jogar, de enfrentar, estava assim também, né? Tava favorecendo o adversário, preciso reconhecer isso, mas a estratégia adotada para o jogo, e a estratégia fundamental é onde vamos marcar, como vamos ficar, qual é o posicionamento, tudo isso é estratégia no jogo. Claro que muita coisa tem que dar certo. A linha que o Jean explicou que baixa, como você vira e fala, como é que eu vou me defender? Não é simplesmente, ficou lá atrás e esperou uma bola. Não é isso, porque parece muito simples para explicar. Como é que esses times jogam? Início de jogo, muito chute de fora da área para testar a goleira e a velocidade da bola. Passou 15, 20 minutos, muita bola levantada. O Abel foi lá na beirada, tirar cruzamento. E quando passava, bem postadinho. Isso é ideia de jogo, isso não é simplesmente se fecha para ver o que dá. E o Flaco? O Flaco sim, mas era o Flaco na pressão. O Flaco na pressão e quando ele roubava a bola, subia. Subia para construir. A pressão dá certo, o Flaco com a bola no pé deu certo, a finalização deu certo, mas é porque tinha uma ideia por ali, não foi simplesmente se fecha porque é o que dá para fazer. É muito interessante porque a altitude lá é pior ainda que as outras que a gente comenta, LDU e tal. É muito cruel. Essa é aquela que não tem discussão, não, né? Não tem. Lá, inclusive nesta Libertadores, La Paz é a maior altitude existente, né? A última vez que eu vi algo dar tão muito certo foi uma vitória da seleção do Tite numa eliminatória lá, 2 ou 3-0 também, que tudo precisa dar certo. E você buscar o resultado depois da quase tragédia que foi o início do segundo tempo, o Abel mexe, tira, bloqueia. É verdade. O time do Bolívar se defendendo depois que perde a bola no ataque, correndo para trás, é uma desgraça. Mas você, com a minutagem que tinha ali, mais 70 se eu não me engano, você correndo para fazer resultado, não simplesmente tenho 6 pontos, isso segurar o empate. Isso tem muito valor. É o que o Jean falou. Abel, beleza, tá tudo bem, mas será que esse ajuste que foi por falta de oxigênio no cérebro para correr no segundo tempo? Será que hoje não é dia de entender o tamanho da vitória que você conseguiu? Aí fica aquela coisa também, às vezes, acho que é um pouco do personagem do cobro sempre, independentemente do resultado, que o Abel também carrega, faz parte ali. As pessoas acham que o rendimento, porque é verdade, teu rendimento vai baixando, você vai ficando esgotado. Mas o teu rendimento você não tem, imagina alguém que rende 100%, se é que isso é possível, ao nível do mar. Nunca que vai começar rendendo 100%. Isso não é um volume que vai reduzindo. A tua partida aqui já é com menos 25% da tua capacidade. Sim. Então você já parte debilitado. Você pode até falar, não estou sentindo, mas você não vai ter a velocidade que você tem, você não vai ter a resistência que você tem, a atenção, porque você dá uma... Pô, Estevão, você vai falar assim com o moleque de 17 anos. Pô, o menino de 17 anos passou mal. Não, ele só vomitou. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. A idade ou a juventude. Tanto que você vê que o Alan, que até me surpreendeu entrar. Porque o próprio Palmeiras divulgou o vídeo dele falando, cara, é surreal, eu puxo e o ar não vem, isso nos treinos, né? Antes, ali no reconhecimento, ele falou, você puxa e o ar não vem. Eu não achei que ele fosse entrar, e no fim ele entra ali faltando pouco, faltando 10, 15 minutos, mas essa ideia também de que o mais velho não vai render, não tem nada a ver, né? De acordo com o organismo. E assim, isso também no dia a dia, só para encerrar, às vezes você acha que um jovem tem uma recuperação mais rápida de um cara que tem 30 anos. Pode ser que, fisiologicamente, o de 30 se recupere mais rapidamente até do que um garoto. Fala de Libertadores, porque na altitude de La Paz, Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento. A cara de dor, o enjoo. E olha que era aniversário do Estevão.
Aconteceu ali que no intervalo eu já estava me sentindo meio mal, acho que é a primeira vez que eu venho aqui nessa altitude, então demorei um pouquinho para acostumar e infelizmente não consegui continuar. O garoto, agora maior de idade, completou 18 anos fazendo o que mais gosta. Mas o sofrimento dele em campo foi mais um símbolo do que é jogar uma partida de futebol a uma altitude de mais de 3.600 metros. Eu mesmo, quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei acima, estava cansado, e se eu estou cansado, imagina os jogadores a jogar aqui. Para driblar os efeitos da altura de La Paz, o Palmeiras guardava energias na frente, Flaco Lopes. Começava o show do argentino, que parece ser local nas montanhas bolivianas. 25 minutos depois, o predador repete o roteiro. Flaco Lopes rouba a bola, toca para Facundo Torres, que dá o presente pro aniversariante do dia. Só para Estevão, gol aberto! Pro gol! Estevão, aniversariante, marca para o Palmeiras, gol do Palmeiras! E quase não foram 3 gols assim. Flaco recupera a bola, deixa o companheiro na boa e dessa vez a trave evitou. Quem assistiu do Brasil se empolgou. Richard Rios, poupado, comentou nessa publicação do Palmeiras: por que vocês estão postando foto de Ronaldo o Fenômeno? Parecia um jogo fácil em La Paz, mas claro que não era. Eu aprendi muito rápido que aqui na América do Sul que não há partidas fáceis. A pressão do Bolívar pelo empate deu resultado na bola aérea e com toque brasileiro. Fábio Gomes uma vez. Aproveita o cruzamento na esquerda, pequena área, dividiu com o Everton e ganhou. Fábio Gomes 2 vezes. De novo de cabeça. E de novo com o cruzamento do Patito lá da ponta esquerda. Mas quem conhece esse Palmeiras nos últimos anos sabe que tinha muito jogo pela frente. O time manteve a calma e, com o gás de quem saiu do banco, passou a mandar no jogo novamente. E Flaco ainda estava em campo. Dessa vez com o drible da vaca e tocando para a área. Maurício fez o terceiro. Na marca do pênalti! Perna esquerda forte, balança a rede do Bolívar. Maurício, camisa 18. Na Libertadores, em 3 jogos, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento. Na temporada, agora são 7 vitórias seguidas. E na história, o time se isola como a equipe brasileira que mais venceu na altitude de La Paz. Mas é hora de ficar frio. Não bastassem os 8 graus de La Paz, Abel Ferreira quer colocar gelo na empolgação. Eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. Sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. Aí, Lofredo, jogou gelo em você, Abel Ferreira, depois dessa vitória. Não, em mim não. Porque assim, obviamente que existem pontos para ser apontados como pontos de dificuldade. O Palmeiras tinha esses pontos ao chegar à final contra o Corinthians. Tinha algumas dificuldades, teve um pouco depois, com o baque de perder a final para o Corinthians, mas, e tem que receber as críticas por isso, porque quando você não está indo bem, você é criticado, e quando você está indo bem, você é elogiado. Se for o contrário, é coisa de doido. Se você ficar elogiando quando as coisas não estão boas e ficar criticando quando elas estão ruins, assim, meio fora do padrão. E quem trabalha com isso, mais ainda, porque nós trabalhamos com isso também, nós recebemos nossas críticas e os nossos elogios, e o técnico de futebol, o jogador de futebol, mais ainda, algo muito mais amplo, se não estiver preparado para receber críticas e receber elogios, tem que procurar outro trabalho. Achar que não vai ser criticado quando as coisas não andam. E assim, uma coisa é crítica, outra coisa é você... E sobre o trabalho do Abel, sempre que tem as críticas, você tem que ponderar o histórico. Tem que ponderar o histórico. Quem tem trabalhos consolidados e vencedores, quando as dificuldades aparecem,
As críticas têm que acontecer, mas e acho que, pelo menos da minha parte, penso que tenha feito isso, né? Sempre que eu aponto alguma situação no trabalho do Abel, eu recupero o histórico do Abel para dizer que muito provavelmente as coisas vão virar. E eu lembro bem de ter falado isso nesse período. E as coisas viraram. Ele construiu esse crédito, né, também no comando do Palmeiras, principalmente nessa competição. Esses trabalhos consolidados, e a gente tem 2 no Brasil, Abel e Vojvoda, eles já têm históricos de recuperação de trabalho, de momentos que não aconteceram os acertos e que foi dado crédito que eles conquistaram. Não é dado crédito do nada, não. Olhei para você, achei que... Não tira do nada o crédito. Você construiu o seu crédito. Então, agora você vai aproveitar o seu crédito e vai mostrar que você pode se recuperar. E os 2 conseguiram recuperações. E ganharam o quê? Mais crédito ainda. É por isso que o Abel provavelmente só sai do Palmeiras a hora que ele quiser sair do Palmeiras. Porque o crédito é muito amplo. É gigante. E o Vojvoda a mesma coisa no Fortaleza. E ele é muito valorizado no Palmeiras por isso. Então, para tirar o Abel, tem que ser uma proposta assim, completamente fora da curva do que a gente está acostumado a ver. Ele é o maior técnico da história do Palmeiras, num clube que teve Filipão, Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão. Então, assim... E a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro o tempo todo, né? São os times sendo reconstruídos. É um trabalho de reconstrução, não é? A gente escuta isso com muita frequência. Às vezes até no meio do ano aparece, o time está em reconstrução, estamos em junho, o time está em reconstrução. Principalmente quando existe uma troca de treinador. A gente está vendo, ano após ano, momentos de reconstrução. O Palmeiras passa, sim, por isso. Só que é tão leve, né, esses momentos, porque nunca nesses 5 anos a gente viu um momento de crise absoluta. Uma sequência de derrotas preocupante. Não aconteceu isso. É claro que teve momentos, né, de eliminações, de derrotas, claro que teve. Mas nada comparado ao que a gente vê em outras equipes e que acaba derrubando o treinador. Ele nem experimentou isso para saber o quanto que ele tem respaldo. Não chegou nesse ponto. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O máximo é realmente eliminações mais doloridas, ali uma sequência de 3, 4 jogos ruins e vamos virar para a próxima página. Então, o poder de reconstrução do Palmeiras, de Abel Ferreira, é muito grande. E ontem no jogo, né, você vê que ele fez uma escalação diferente, a ideia do ataque permaneceu praticamente a mesma, mas ele fez uma linha para se aproveitar das fraquezas do Bolívar. Ele até explica isso na coletiva, que ele assistiu o jogo contra o Sporting Cristal, que o Bolívar venceu e falou, olha, mostrou para o time, falou, é isso aqui que a gente tem que fazer. Vamos montar uma estratégia. O time muito disciplinado taticamente, consegue abrir um 2-0, sofre o 2-2 com 2 gols praticamente iguais, né, do mesmo cara, e ainda tem a força ali de continuar lutando para sair com a vitória. E isso é um time muito forte mentalmente, um time que entende o que tem que fazer, um time muito acostumado a vencer, um time muito acostumado a disputar, competir, que é isso que o Dorival tá na minha cabeça agora, que é isso que o Abel tá sempre falando. E é isso. E hoje você pega o elenco do Palmeiras, muito diferente, né, do que começou o ano passado, mas as mudanças, elas são tão... Né, essa passagem de bastão, ela é tão tranquila que você não sente essa mudança drástica. Então, o próprio meio-campo do Palmeiras hoje é diferente, né? A defesa cada vez mais aparece com nomes diferentes, um ataque totalmente diferente. Ontem também, mesmo com as mudanças, a gente viu o Estevão com o mesmo comportamento, né, que o Abel vem pedindo, ele mais centralizado. Ontem o Giai com uma função diferente, o Piquerez, né, com uma função mais defensiva. Dobras de laterais, justamente para se reforçar na parte defensiva, e um resultado positivo. E aí vem esse mau humor do Abel. Hoje eu sou gênio, vocês vão me elogiar, mas eu fiz isso no Paulista e perdi, vocês me criticaram. Então, o segredo é esse, não vou me empolgar com os elogios, mas também não vou me derrubar com as críticas. A verdade resultado incrível do Palmeiras na altitude, Palmeiras 100% fora de casa, e vai motivado aí para essa sequência de Libertadores, Copa do Brasil, Mundial. O torcedor com certeza está bastante animado. E veja o quanto esse time ainda tem condição de crescer. Paulinho mal entrou no time. Exato. Ficou como opção no banco ontem, mas não foi utilizado. Vitor Roque ainda tem
não conseguiu desenvolver o potencial dele, a gente sabe que ele tem. Tá chegando o Lucas Evangelista pro grupo. Esse time tem a crescer, tem potencial para desenvolver mais ainda. Assim, não sei, vocês podem ficar surpresos, né? Não sei, até porque eu não falei isso no começo do ano, mas o Palmeiras vai disputar os títulos dessa temporada. Opinião ousada do Lofredo aqui no Sport TV News, mas vale destacar isso, né, Lofredo? Enfim, o Abel tenta buscar esse inimigo, né, sempre nas coletivas, falando que estava tudo mal, e realmente o Palmeiras não vinha apresentando não estava tudo mal, mas bom futebol, era passível de críticas, né? Correu risco, claro, por conta do regulamento do Paulista de nem jogar o mata-mata, mas, enfim, acho que até esse momento de oscilação poderia até ser esperado, porque é a maior reformulação em termos de elenco que o Abel tem no Palmeiras, né? A mudança mais drástica de saírem jogadores que formavam uma base daquele time, enfim, Rony, Dudu, Gabriel Menino... jogadores que o Abel teve durante muito tempo, e vem uma leva muito grande de jogadores que a gente tem, claro, essa expectativa. Paulinho, Vitor Roque são as maiores contratações dessa janela. Enfim, o Vitor Roque é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Seria até natural. E agora o Palmeiras vem mostrando essa evolução. Acho que a virada de chave pode até ter sido também num clássico. Pode ter sido contra o Corinthians ali naquele jogo em Barueri, que o Palmeiras começa a desempenhar um bom futebol, mudando algumas coisas. O Giai começa a jogar bem nesse time, que era uma contratação também da temporada passada. Tempo. Pode ter outros jogadores que... O Felipe Anderson também demorou um tempo, né? Também demorou um tempo. Então, é assim, isso é o padrão, tá? O jogador que chega e se impõe rapidamente, isso é o fora do padrão. O jogador chegou naquele clube, no clube, ainda mais trocando de país, vai lá e dominou no segundo, terceiro jogo. Isso é fora do padrão. O padrão é chegar, principalmente um estrangeiro, se adaptar, descobrir qual é o caminho do CT do Palmeiras, para o meu hotel, né, ou para onde eu vou morar. Isso se chama adaptação, que é o que você espera que as pessoas precisem e tenham, né? Depois, seja ele estrangeiro, principalmente estrangeiro, mas o brasileiro também. Aí, quem são meus companheiros? Esse aqui eu conheço, sei como joga. Para isso você precisa de tempo e de estrutura e de trabalho desenvolvido, que é o que tem o Palmeiras. Então, aí quando você vai fazer uma reformulação, você tem primeiro alguns jogadores que já estavam inseridos no grupo, mas estão começando a dar resposta. Esses que vão dar resposta. Os que vão chegar agora, Paulinho, Vitor Roque, esses vão dar resposta um pouquinho mais para frente, talvez um pouco mais rápido, depois que forem inseridos num grupo que já está funcionando. Então, tem tudo para dar certo de novo. O Abel Ferreira falou que ainda tem coisas a melhorar no desempenho do Palmeiras. Vamos dar uma olhada. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito, e no primeiro golo que sofremos há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar, a linha defensiva estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo poste, meio do segundo poste, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto. Eu acredito, desde que cheguei ao Palmeiras, que o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipa será sempre muito mais forte de qualquer jogador individualmente, ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje. Inteligência tática, esforço e sacrifício, já tínhamos feito em Fortaleza, e chegar aqui, ter a lição bem estudada, podíamos sair daqui com um empate. Vamos dar uma olhada nessa sequência, então, de invencibilidade que o Palmeiras teve nos últimos jogos, né? E acho que dá para ver também, né, Joana, até olhando essas partidas, como o Palmeiras foi crescendo de desempenho ao longo desses jogos, né? Começou o Brasileirão com um empate em casa, que foi frustrante contra o Botafogo, não foi uma boa partida. Depois tem Libertadores contra o Sporting Cristal. O impacto da final do Campeonato Paulista também, que perdeu para o rival, é uma possibilidade de tetracampeonato. Normal que o jogo seguinte seja com dificuldade. Depois, Libertadores venceu o Sporting Cristal por 3-2. No Brasileirão contra o Sport também não é uma boa partida na Ilha do Retiro, com aquele pênalti polêmico e tudo mais. 2-1, depois vence o Cerro Porteño em casa na Libertadores por 1-0, aí a gente já começa a notar uma evolução, e acho que o grande jogo, o grande momento de virada é esse 2-0
contra o Corinthians em Barueri pelo Brasileirão. E aí depois 3 vitórias consecutivas contra adversários que não têm o costume de perder pontos em casa. O Inter estava invicto na temporada 2025 até então. Fortaleza não perdia no Castelão pelo Brasileirão desde 2023. E o Bolívar na altitude, a gente não precisa nem dizer, né, Joana? Então, é uma sequência... 7 jogos de... Aí tem as coincidências que pegam, né? E que o torcedor gosta de lembrar nesses anos vitoriosos do Abel, que é o Palmeiras é campeão da Libertadores, a campanha tinha o Bolívar, né? E também venceu o Bolívar. E o Campeonato Brasileiro de 2022, o Palmeiras só foi perder fora de casa contra o Internacional na última rodada, mas aí já era campeão. Então é um jogo que a gente nem coloca nessa conta. Então o Palmeiras está repetindo esses números, né? De ser um visitante muito indigesto, vai ser muito difícil qualquer time receber o Palmeiras, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, tá dando esse recado. E também, dentro de casa, sempre o histórico é de muita força também, né? Jogando nos seus homens. É claro que vai ser desafiador, porque nem sempre o Allianz vai estar à disposição e o Palmeiras acaba jogando muitas partidas, né? E vai repetir essa história, né? Vai acabar jogando em Barueri, mas mesmo assim, a gente sabe que os números do Palmeiras nessa questão, e principalmente essa força fora de casa, já está dando esse recado nesse começo de ano. E com esses detalhes que a gente está falando aí. Nem todo mundo está 100%, né? Nem todo mundo está à disposição do Abel. Então o elenco mostra muita força. Mais uma vez ele vai trabalhando com meninos da base. Então você vê o Alan, você vê o Benedetti, tem o Figueiredo também. São meninos que talvez, né, o passo de desenvolvimento seja um pouco diferente, porque a gente está falando de estrelas, né? Luigi também. O Luigi também. Mas a gente está acostumado, nesse passado recente do Palmeiras, a gente está falando de estrelas, né? Que é o caso do Endrick, que é o caso do Estevão também, que fez 18 anos ontem, né? E ganhou de presente aí essa vitória com direito ao gol também, né? Então, ontem o Estevão fez 18 anos. Parece que a gente está falando de um veterano, né? Quando fala do Endrick também, né? Também parece que é um jogador que já está há anos aí. A gente até esquece às vezes. Né? O Palmeiras tem 7 vitórias seguidas, né? São 8 de invencibilidade. Embora abrir uma sequência de invencibilidade com empate, não seja final, assim, né? Não, depois do Botafogo. Do Botafogo, né? O 0x0 do Botafogo. Na verdade, então são 9, né? Porque a final também não perdeu. Então, abrir uma sequência de invencibilidade com 2 empates, sendo que você empatou e perdeu o título, né? Semanticamente está correto, está invicto. São 9 invictas, né? Mas é difícil, é melhor contar a partir das 7 vitórias, né? É isso, e quando a gente tem também um elenco recheado, você falou do Vitor Roque, que a gente espera muito também, que a gente está vendo a classificação do grupo do Palmeiras, né? Uma classificação bastante encaminhada, né? E o Palmeiras, nos últimos anos, tem feito a fase de grupos de um mero protocolo, né? Com o Abel Ferreira. Verdade. Enfim, já tem uma classificação melhor campanha geral, Exato, o Palmeiras disputa para fazer os jogos em casa, né? Os jogos de volta do mata-mata até a semifinal. Então essa briga mais no geral, o Cerro Porteño tem 4, o Bolívar 3 e o Sporting Cristal tem 1. Então o Palmeiras ainda tem 2 jogos em casa. O sorteio também ajuda bastante o Palmeiras todo ano, hein? Eu acho difícil dificultar também. Eu tenho essa teoria. Vamos lá, que se o Palmeiras você é cabeça de chave, você é muito mas provável. Tem o cabeça de chave no grupo Internacional, Bahia, Atlético Nacional e Nacional, né? Sim. Mas, por exemplo, o cabeça de chave brasileiro não pode pegar outro brasileiro, a não ser que venha da fase prévia. Poderia. Poderia pegar o Bahia. Poderia pegar o Bahia, poderia ser uma complicação maior. Mas acho que é isso. O Palmeiras transforma em protocolo a fase de grupos. O que eu ia dizer em relação ao Vitor Roque, enfim, aos reforços, o Paulinho também no ataque, que quando você movimenta o mercado e o elenco com essas peças, até quem já estava fala, olha, eu preciso mostrar um pouco mais. E ontem a gente viu o Flaco Lopes talvez fazer um dos melhores jogos dele, se não o melhor, com a camisa do Palmeiras em plena altitude, né, da Bolívia. Olhou e falou assim, opa, vou perder meu espaço aqui, deixa eu... Segundo jogo seguido marcando, tinha feito contra o Fortaleza também. Deixa eu começar a mostrar alguma coisa, até porque ele foi bem criticado pelo Abel. Não de maneira escancarada, dando exatamente o nome, mas... Não, criticou sim. Assim... Falando o nome. Foi bem... Tem até aquela frase que virou meme do Abel, que ele fala assim, que o Flaco voltou com 5 quilos a menos de massa magra, lembra? Ele faz críticas... É verdade. Não, faz sim. Então, assim, você vê que o Abel também critica, né? Olha...
Ele critica quando merece a crítica. Chegar pra ele, me critica agora. Me critica agora. O mesmo Jogou que vai me elogiar agora, foi você mesmo que me rachou, né? É isso que ele vai falar pro Abel. Né? É assim que funciona, principalmente quem está num cargo de liderança, que é o caso do Abel. De destaque, vencedor. Ele tem que chegar lá no jogador dele e falar assim, não tá de acordo com o que eu preciso, com o que o clube precisa, com a tamanha grandeza do Palmeiras e com a sua capacidade. Isso não está de acordo, tem que melhorar. Então, geralmente ele consegue resultados. São poucos jogadores que ele não tira o resultado. E às vezes esse jogador sai rápido, né? Do grupo dele, quando ele não percebe que não vai conseguir tirar o resultado. Dá uma olhada então nos próximos compromissos do Palmeiras pela Libertadores, né? Esse protocolo chamado fase de grupos para o Palmeiras do Abel Ferreira, que, né, comanda o Palmeiras vai se classificar aí, ó. Em fase de grupos desde 2021, tem 2 derrotas e as 2 derrotas quando utilizou time reservas. Esse jogo aí é um jogo de risco, muito mais pelo envolvimento do que pelo futebol. Cerro Porteño fora de casa. Vai ter um clima estranho, no Paraguai, na quarta-feira, dia 7 de maio, depois na quinta, dia 15, tem o Bolívar no Allianz Parque e fecha contra o Sporting Cristal, também jogando em casa o Palmeiras no dia 28, quarta-feira. Então, uma sequência, falando de campo e bola, né, tranquila para esse time do Abel Ferreira confirmar essa classificação como líder. E aí a briga, como a gente já frisou, é pela melhor campanha geral, que dá essa possibilidade de decidir em casa os confrontos de mata-mata até a semifinal. Então, família, essas foram as notícias aí, né, a repercussão da mídia esportiva a respeito dessa sequência boa, né, dessa excelente sequência de 7 vitórias do Palmeiras, somando aí 8 jogos de invencibilidade. Palmeiras que ganhou lá na altitude, coisa muito difícil, muito rara. Se eu não me engano, nos últimos 30 anos, só 2 equipes ganharam lá, que foi o Palmeiras e o Internacional. E o Palmeiras já ganhou lá 2 vezes, ou seja, é muito difícil, muito raro. A altitude, ela desgasta muito o jogador. A gente pode ver que no jogo de ontem, segundo tempo, o Palmeiras estava morto, esfacelado. Porém, teve força de reação após tomar um empate, né? Teve uma força de reação para ir lá ainda conseguir fazer o 3º gol. Também teve outro gol que foi anulado, muito bem anulado, né? Inclusive, teve bola na trave, ou seja, foi uma vitória, assim, convincente do Palmeiras, jogando num lugar muito difícil de se jogar. E só demonstra a força e a evolução que esse time tem, né? Palmeiras que tá encaixando, é uma reformulação, como todos vêm dizendo, né? Palmeiras está em reformulação, muitas peças novas chegaram, muitas peças saíram. E o Abel, cara, ele sabia disso, falou que o Paulista ia ser utilizado para pré-temporada, né? Para testar os jogadores, enfim, foi isso mesmo que ele fez. Palmeiras segue líder do Brasileirão e também é líder da competição Libertadores 2025, líder geral da Libertadores. Isso aí, Palmeiras que vai pegar agora o Bahia em casa no Allianz Parque no domingo, pelo Brasileirão, né? A chave já vai virar logo logo, mas pra gente, o torcedor, a gente pode continuar curtindo aqui essa sequência maravilhosa de vitórias do Palmeiras, liderança na Libertadores. Mesmo que eles já devem ter virado a chavinha lá para se preparar para jogar contra o Bahia, pra gente aqui resta até domingo curtir, tirar sarro, tirar onda com os rivais, porque o Verdão tá numa crescente aí e tende a melhorar cada vez mais, beleza, família? Eles comentaram aqui a respeito do aniversário do Estevão, que fez gol ontem, né? Um dos 3 gols, era aniversariante, dia 24 de abril. Vou aproveitar a deixa e vou falar que também hoje é meu aniversário. Se você quiser deixar um parabéns aí, tá? Dia 25 de abril de 1992, foi quando eu surgi aqui pro mundo. Torcedor do Palestra desde sempre. E, cara, que presentão maravilhoso, né? Essa vitória do Palmeiras lá. Logo no dia do aniversário, o Palmeiras tá numa crescente maravilhosa. Tamo aqui com o canal aqui, graças a Deus, tudo dando certo. Estamos chegando a quase mil inscritos já. E aproveitando, se você não é inscrito, se inscreve aí como uma forma de presente para esse momento do Palmeiras e também para mim, que sou aniversariante do dia, né, pô? Deixa a sua inscrição aqui, clica no botão aí de sininho, se inscreve, deixa o like. Vai ajudar muito, vai fortalecer demais o canal, beleza, família? Ah, e outra fita. O nome do canal, eu vou até revelar aqui, aproveitando a deixa já também. Vou revelar o nome do canal aqui, porque aonde eu tirei a inspiração por Residência dos Porcos, tá? Aqui, ó. Aproveitar que eu tô com essa camisa hoje. Aqui, ó. Residência dos Porcos. O que que acontece? Essa aqui é a cidade onde eu resido, né? Onde eu moro. E essa camisa, ela foi feita pro Brasileiro de 2016, se eu não me engano. Essa camisa aqui é uma camisa da Mancha Verde aqui da cidade, né? E foi feita pela Mancha Verde aqui de Pinda. E acho que, se eu não me engano, foi de 2016. Aí eu comprei ela e tenho ela até hoje, pô. Essa aqui é relíquia. E esse nome aqui me pega muito, porque, mano, Residência dos Porcos é a nossa residência, a nossa casa, a nossa cidade aqui. Mas o canal, ele abrange o Brasil todo, o mundo todo. Então aqui é a Residência dos Porcos, não só de Pinda, mas é a residência dos porcos de todo o planeta. Todo mundo que é palmeirense, todo mundo que é Palestra,
vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Firmeza, família? Então tá aí a explicação da inspiração do nome do canal. Eu sei que é uma curiosidade que ninguém perguntou, mas eu fiz questão de comentar aqui para já deixar registrado também, beleza? Agora, sem mais delongas, é só isso mesmo. Valeu, avante palestra. Até o próximo vídeo. É nóis.